Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje a prata caiu 26% e ao longo do dia chegou a cair 32%. Por que eu estou falando da prata? E também vou falar do ouro e também vou falar do cobre. É muito comum a gente ver notícias, né? Invista em ouro, invista em prata, invista em Bitcoin, invista no dólar, internacionalize seu dinheiro, mas nada disso é útil se você não tiver exatamente uma estratégia, se você não souber por que você está tomando essas ações. O ativo por si só não vai resolver a sua vida. Então não é o Bitcoin que vai te aposentar, não é a prata que vai te aposentar, não é o ouro que vai te aposentar. E muitas vezes quando você segue a manada, o que quer seguir a manada? Todo mundo está indo para a direita, você não sabe o que está acontecendo, mas você vai para a direita também. Todo mundo olha para cima, você não sabe porquê, mas você também vai olhar para cima. No mercado financeiro, seguir manada geralmente não é um bom caminho. Muitas pessoas compraram aí prata, né, ao longo da semana, porque bombaram notícias sobre como a prata agora está sendo usada para fazer placa de vídeo e IA vai usar prata e agora a prata é o melhor metal do mundo. A prata chegou nos seus 118, 120 dólares, né? E hoje caiu 26%, fechando 85%. Então, olhem só esse gráfico, né? Isso aqui é o preço da prata nos últimos 6 meses, subiu, era bem estável aqui, 30, 40 dólares, chegou nos 120 e agora caiu para 85. Se na segunda vai voltar a subir, se na segunda vai voltar a cair, eu não tenho a mínima ideia, mas olhem o preço histórico da prata, 1 ano atrás, 5 anos, 10 anos, e aqui historicamente falando. Então, historicamente falando, né, 1900 aqui a prata não valia praticamente nada, 0,7. 1979 e 80 chegou a 34, devolveu tudo. 2010, ou melhor, 2011, chegou de novo nos seus 47, voltou tudo. E agora subiu esse absurdo que subiu. Quer dizer que vai continuar subindo? Eu não sei, mas nos últimos 100 anos a prata não me parece fazer muito sucesso como investimento. E as pessoas seguem notícias, seguem manada, seguem meu primo fez e ganhou dinheiro. Galera, isso não vai aposentar vocês. A única coisa que aposenta vocês é trabalhar, ganhar mais dinheiro, gastar menos dinheiro e investir melhor. Não tem outro segredo, não tem atalho. Eu adoraria falar para vocês que tem uma mágica, um botão secreto. Não tem. O botão secreto é ser persistente, o botão secreto é acordar cedo, o botão secreto é ajudar as pessoas. Não tem milagre. E infelizmente, principalmente na tese do Bitcoin, né, o Bitcoin também acabou se desvalorizando, tá, voltou para os 84 mil. Ah, Mladen, mas recentemente, né, o ano passado, retrasado, estava nos 50, estava nos 40 e ela 100% de alta. Beleza, pode ser 100% de alta. Mas tem muitas pessoas que ainda não entenderam que a única coisa que faz o dinheiro ser multiplicado é você ter dinheiro. E se você investiu 100 dólares, 1000 dólares, 50 mil dólares e deixar isso guardado e vou curtir a vida doidado e não vou fazer mais nada, você não vai chegar no valor que você precisa da sua aposentadoria. O crescimento estrondoso que Bitcoin teve de 0 centavos para 84 mil dólares, com certeza aposentou muita gente, mas isso não é um efeito que vai se repetir. Eu acho pouco provável a gente ver o Bitcoin a 1 milhão de dólares só porque a gente quer que esteja a 1 milhão de dólares. E mesmo que chegue, se você hoje investir 0,1 Bitcoin, se chegar no 1 milhão você não vai ter dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Então, não é o ativo que faz o milagre, é você trabalhar, poupar, guardar dinheiro e seguir uma estratégia bem definida. Eu não vou falar aqui do MAD 3, semana que vem eu vou fazer o aporte, mas em 25 aportes, né, eu investi 250 mil reais aqui. Aqui tem menos porque eu recebi os proventos de Thaís e não reinvesti, né, eu vou reinvestir agora na próxima semana.
Então a Thaís aqui, se eu buscar, me pagou 3.500. Então por isso que aqui diminuiu, mas aqui tem 25 aportes. Foram meses ruins no começo, primeiro ano ruim, e esse segundo a bolsa, entre aspas, do nada valorizou muito. E também valorizou por um fluxo estrangeiro. Todo mundo acha a culpa, todo mundo coloca uma justificativa. A verdade é que ninguém sabe por que subiu e ninguém sabe quando vai voltar a cair. E se você fica comprando e vendendo, eu posso contar em uma mão, nesses 23 anos, quantas pessoas eu conheço que conseguem comprar e vender, fazer trade. E ó, que eu conheci muita gente no mercado. É raro, tá? Ganhar dinheiro constantemente do mercado, mas essa estratégia aqui é entediante. Você vai aportar todo mês, você vai fazer coisas repetidas todo mês, vai reinvestir os dividendos todo mês e no final da vida funciona. No final da vida, que eu digo, em 5, 10, 15 anos, funciona. Por que funciona? Porque você está trabalhando, você está gerando renda, essa renda gerada você investe e com o seu investimento ele gera mais retorno. Se eu parasse aqui nos primeiros aportes e não fizesse mais nada, eu não teria nem perto de 90 mil reais, que não é nada, gente, perto do que em 5, 10, 15, 20 anos de valorização pode acontecer. Então, essa valorização do mercado, né, que subiu 50% no último ano praticamente, né, em um ano a bolsa subiu 50%, para quem tinha 100 mil investidos, 50% é 50 mil. Para quem tinha 10 milhões investidos, é 5 milhões. Então, para você ter os 10 milhões investidos, grande parte, principalmente no começo da sua vida como investidor, vai vir dos aportes, não vai vir da rentabilidade, não vai vir do retorno. Mas você precisa investir todo mês, você precisa entender volatilidade, você precisa parar de procurar atalho. A mesma coisa com Gol Azul, que agora caiu e eu vou comprar um pouquinho para fazer uma fezinha. Beleza, pode fazer fezinha, mas não é isso que vai fazer diferença no longo prazo. Em vez de investir, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais em Azul, eu acho que seria muito mais legal pegar 5 mil reais, reservar uma pousada na praia, levar a família na praia, recarregar as energias e ganhar mais 5 mil reais trabalhando, ou 10 mil reais, ou 15 mil reais, 20 mil reais trabalhando e aportando esse valor no mercado financeiro, do que fazer uma aposta. A bolsa não foi feita para fazer aposta, né? As pessoas fazem aposta, mas a bolsa não foi feita para fazer aposta. A bolsa foi feita para você virar sócio das empresas e se beneficiar com esse crescimento. Então, voltar para o tema inicial, prata infelizmente caiu 26%. Eu conheço várias pessoas que entraram na euforia porque a prata estava subindo e vai subir para o resto da vida. Infelizmente não é assim que funciona. Infelizmente muitas pessoas vão perder dinheiro. E enfim, é isso. O vídeo não é tão motivacional, mas não caiam em investimentos na moda. Façam o que é entediante, façam o que a gente fala aqui, empresas que é difícil você cancelar a conta, empresas que você admira, eu acho que ninguém admira Americanas, por exemplo. Você pode até ir lá nas Americanas porque o chocolate é mais barato, mas ninguém admira, nossa, que empresa maravilhosa. Então não investe nesse tipo de empresa. Coloque seu dinheiro em coisas que são maravilhosas. Apple, puta, eu não consigo viver sem o computador da Apple, não consigo viver sem o celular da Apple. Grande chance dela ser uma empresa boa. Eu não consigo viver sem, enfim, Nvidia. Tem diversas empresas. Eu tô falando aqui empresas americanas, mas no Brasil a mesma coisa. É difícil falar de paixão, porque assim, falando do Brasil, eu vou me apaixonar por Bradesco. Pô, mas você comprou muito Bradesco a 9, 10 reais, é uma empresa fantástica. Não, não é fantástica. Tem fila. Vocês conhecem como são os bancos no Brasil. Mas é difícil você viver sem banco, é difícil você viver sem o serviço dessa transferência bancária, e os bancos ganham muito dinheiro com isso. Eu tive uma conversa interessante até falando de banco,
é um cliente que tinha investido R$ 4.000 em Petrobras em 2007, mas não investiu diretamente em Petrobras, investiu em um fundo que investe em Petrobras. Às vezes as pessoas mais novas aqui não sabem que isso existia, ainda existe, fundos que investiam em uma ação específica, mas ele tinha esses R$ 4.000 lá. Quando eu conheci ele há 10 anos atrás, eu acho, eu falei para ele que não fazia sentido pagar 2% de taxa de administração só para ter um ativo dentro da carteira, que é o fundo Petrobras. E ele falou, não, mas é que eu investi R$ 4.000, então eu quero deixar aí para daqui a pouco ver o que vai dar. E eu até esqueci desse investimento. Ele me lembrou essa semana, porque Petrobras está subindo bastante. Ele falou, olha só, mano, aqueles R$ 4.000 agora valem 8.000. E aí, enfim, numa conta rápida, se tivesse deixado no CDI de 2007 até agora, então 19 anos, aí, 18 anos, ele teria R$ 20.000. Se ele tivesse investido em Petrobras diretamente e reinvestido os dividendos, ele teria 19 mil. Então o CDI foi melhor que Petrobras nesses X anos. Mas é um investimento específico. Se ele tivesse aportado todo mês, provavelmente ele teria muito mais do que o CDI, tá? Eu até vou gravar um outro vídeo falando sobre rentabilidade de investimentos, que também as pessoas se enganam com essas comparações longas de CDI versus ações. Mas voltando ao caso aqui, se ele tivesse comprado a ação diretamente e reinvestido os dividendos, ele teria R$ 19.000. Investindo através do fundo, ele ficou com R$ 8.000. Então, essa diferença de R$ 11.000 é o que o banco ficou com a taxa de administração de 2% ao ano, para fazer uma coisa que você não precisaria pagar a taxa de administração. E ele falou, nossa, que banco lazarento, me roubou aqui. Eu falei, não, o banco não é lazarento. Há 10 anos atrás eu falei pra você que era ruim e você deixou. Então, o banco está ganhando dinheiro em cima disso, das pessoas que não tomam iniciativa, que não conhecem, né, os produtos. E eu até fui atrás do fundo, tem hoje 60 milhões mais ou menos investido nesse fundo. E se a gente fosse fazer mais ou menos a mesma proporção, e se todo mundo tivesse nesse fundo desde a época que esse meu cliente, ele teria, o banco ganhou, sei lá, 80 milhões, 90 milhões com esses investimentos, enquanto os investidores ganharam bem menos. E ele me perguntou o que eu devo fazer com esses R$ 8.000 para recuperar os 20 que eu deixei de ganhar. Eu falei, cara, resgata, vai curtir com a família, vai pra praia, ressignifica esse investimento, porque não faz sentido você ficar sofrendo com isso. E é um cliente que tem mais patrimônio, obviamente, e não fazia sentido nenhum ele ficar remoendo esses R$ 8.000. Então é isso. Não sigam manada, não achem que um investimento só vai fazer grande diferença na carteira. Um aporte só não vai fazer grande diferença. Então, mesmo quando a gente está aportando, né, agora, meu Deus, tudo está muito caro, o que eu devo fazer? Continua aportando. Escolhe a melhor empresa que tiver sendo negociada, porque mesmo que caia, essa diferença do perdi dinheiro é em cima do seu aporte. Então, se a ação cair 10%, você perde 10% em cima daquele aporte. E, obviamente que a sua base como um todo também vai desvalorizar, mas você está fazendo compras mensais. O hábito de fazer aporte mensal é muito mais importante do que acertar o olho da mosca. E é isso. Eu não sei quando vai subir, eu não sei quando vai cair, eu sei que a gente precisa fazer aporte todo mês, trabalhar, poupar e viver, se divertir e ficar com a família. Tá bom? Então é isso aí, galera. Boa noite e a gente se fala. Até mais.